Sejam muito bem-vindos a mais um programa Palestra na Fraternal. Hoje estamos recebendo a palestrante Eulina Cavalcante de Almeida, do Centro Espírita Joana de Ângeles de Santo André, São Paulo, com o tema Bezerra de Menezes, Palestra na Fraternal, sempre com temas ligados à doutrina espírita. Boa noite, meus irmãos, que a paz de Deus esteja entre nós. É muito bom estar aqui com vocês para falarmos desse espírito de tão alta envergadura que é o Dr. Bezerra de Menezes. No Réveillon do ano de 1800, ao apagarem-se as luzes do século XVIII, houve uma reunião muito importante no plano espiritual. Esta reunião se realizava pela terceira vez no planeta Terra. A primeira foi quando da criação do próprio planeta, quando os 70 devas da humanidade se uniram para darem um destino ao novo planeta que não passava de uma bola de massa incandescente. A segunda reunião aconteceu quando da vinda de Jesus de Nazaré, o Cristo planetário que reencarnou entre nós. Houve uma grande preparação para a vinda dele. E esta reunião do Réveillon do ano de 1800 se realizava reunindo espíritos da mais alta envergadura de todos os países do mundo para traçar planos de auxílio aos séculos 19 e 20, que seriam muito difíceis para a humanidade. Porque haveriam, nestes séculos, duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra, com o advento terrível da bomba atômica, cujos resultados catastróficos nós sentimos até hoje. Até nos dias de hoje. Representando a Itália estavam Michelangelo e Dante Alighieri. A China estava representada por Lao Tse, Forri e Confúcio. A Índia estava representada por Krishna. Portugal, por Pedro Álvares Cabral e Henrique de Sagres. O Brasil estava representado pelo anjo Ismael. Esses espíritos, como eu disse, eram da mais alta envergadura. Inclusive, representando a África, estava um dos maiores mentores da humanidade. Representando a África estava Santo Agostinho de Hipona, um dos espíritos da verdade. Essa reunião era importante porque dois espíritos de muita luz deveriam reencarnar com missões definidas. O primeiro era um ex-sacerdote druida, chamado Allan Kardec. A sua última reencarnação tinha sido como bispo da Igreja Católica Apostólica Romana, na cidade de Praga. E por divergências com a Igreja, ele foi morto nas fogueiras da Inquisição. Estava pronto para reencarnar e ser o codificador da doutrina dos espíritos.
o cristianismo redivivo, que deveria estar de volta. Ele nasceu realmente em Lyon, no dia 3 de outubro de 1804. O outro espírito nasceria em outro lugar. Porque a doutrina codificada por Kardec, o espiritismo, a doutrina dos espíritos, nasceria na França, mas não frutificaria na França. Seria em outras terras, bem distantes, mais ao sul, em meio à América do Sul, em terras abençoadas pelas estrelas do Cruzeiro do Sul. Esse espírito tinha vivido na Gália, contemporâneo de Kardec. Não se sabe exatamente de outras encarnações que ele teve. O Chico Xavier falou que a única encarnação conhecida desse espírito tinha sido na Gália, como um homem muito caridoso e que havia fundado as primeiras creches beneficentes da história da humanidade. Nasceria no Brasil no dia 29 de agosto de 1831, no Ceará, num lugarejo chamado Riacho de Sangue, hoje chamado, a cidade hoje se chama Jaguatirama, no sertão nordestino, e recebeu o nome de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante. Nasceu no seio de uma família relativamente abastada. O pai era tenente-coronel da coroa portuguesa, fazendeiro, casado com uma senhora muito católica, Dona Fabiana de Jesus. E este menino, que recebeu esse nome, seria responsável pela divulgação, pelo crescimento, pelo florescimento da doutrina espírita no Brasil. Era muito inteligente desde pequeno, sempre o primeiro da classe. E tinha um sonho de se tornar médico. Mas o tempo foi passando, ele sempre o primeiro da classe, e o seu pai um dia se envolveu em política e perdeu todos os bens. Tiveram que se mudar para o Rio Grande do Norte. E quando voltaram para o Ceará, Adolfo já estava na idade de ir para o Rio de Janeiro estudar medicina. E aconteceu. Foi com muito sacrifício que ele estudou medicina no Rio de Janeiro. Morava em um cubículo onde cabia apenas uma rede. Não tinha como sobreviver a não ser pelas aulas que ele dava para os próprios companheiros de classe. Desde muito jovem se tornou um excelente professor. E contam-se inúmeros casos acontecidos com o jovem Adolfo. Consta que um dia um jovem o procurou para ter aulas de matemática e pagou um ano adiantado pelas aulas. E Adolfo, como era muito ético, quis recusar. Não era justo receber um ano adiantado de aulas, mas o aluno insistiu e deixou um ano de aulas pagas e nunca mais apareceu para ter uma aula sequer. E assim ele foi sobrevivendo até que se tornou o doutor Adolfo,
Bezerra de Menezes Cavalcante. Abriu um consultório, mas era um consultório muito diferente dos demais. Era um consultório onde os pacientes pobres, na sua maioria, não pagavam consulta, porque ele não cobrava. Se alguém quisesse pagar a consulta, deixava o dinheiro em cima da mesa, nem perguntava quanto era, deixava quanto queria e saía. Ele pegava o dinheiro e ia colocando na gaveta para comprar remédios para os pacientes pobres que não poderiam comprá-los. Mas ele próprio vivia sem dinheiro, porque tudo era gasto em medicamentos com os seus pacientes. Logo ele conhece uma jovem muito bonita, chamada Dona Maria Cândida Lacerda, casa-se com ela e o casal tem 2 filhos. A família aumentou, a responsabilidade também, mas não havia meios do Dr. Bezerra ganhar dinheiro. Então ele se alista no Exército Brasileiro como oficial médico cirurgião. Aí ele tinha um ordenado razoável, garantido. A patente não era muito alta, mas era uma patente de oficial. Mas não adiantou, porque ele gastava também o ordenado do Exército com remédios para os pobres. E ele começa a ficar muito conhecido. O consultório dele vivia lotado, né? Se fosse um consultório normal, que se cobrasse o preço decente de uma consulta, ele ficaria rico em pouquíssimo tempo. Mas isso não aconteceria nunca. Não estava no destino do Dr. Bezerra ganhar dinheiro com a medicina. E a esposa dele, Dona Maria Cândida, ela sempre achou que o marido deveria enveredar pela política, porque ele era muito carismático, muito inteligente. E política naquela época era coisa séria. E ela achava que ele deveria se candidatar. E ele sempre esperando passar um tempo, porque ele tinha dó de deixar os pacientes à míngua. Contam-se casos interessantíssimos que para nós, nos dias de hoje, soa assim de forma inacreditável. Ele nunca tinha um tostão no bolso. Um dia ele toma o bonde para voltar para casa e quando ele põe a mão no bolso para pegar uma moeda e pagar o motorneiro, ele viu que não tinha dinheiro. Ele ficou tão envergonhado que ele disse para o motorneiro: senhor, me desculpe, eu vou descer porque eu peguei o bonde errado. Ele não teve coragem de dizer que estava sem dinheiro. Ele tinha pego o bonde errado. E as coisas iam acontecendo. Um dia, aparece no consultório dele uma senhora muito magra, muito pálida, carregando nos braços um menino raquítico. O menino estava praticamente à morte, já estava desfalecido. Dr. Bezerra pega aquela criança, coloca em cima da mesa, examina e diz para a senhora: é um caso gravíssimo de desnutrição. Eu vou receitar algumas vitaminas, mas esta criança precisa de uma boa alimentação. A senhora olhou para ele e falou assim: doutor, então o meu filho vai morrer. Eu não tenho um pedaço de pão sequer para dar ao meu filho. Dr. Bezerra leva um choque. Ele vai na gaveta, não tinha um tostão.
já tinha distribuído tudo. E ele fica muito nervoso. O que fazer para salvar a vida daquela criança? E ele começa a esfregar as mãos, muito nervoso, fica pensativo, e ao esfregar as mãos, ele vê o seu anel de formatura. No tempo que os médicos usavam anel de grau, um anel que a sua mãe tinha lhe dado de presente de formatura, pagando em largas prestações. Ele olha aquele anel com aquela pedra verde, uma esmeralda, tão verde como eram os seus olhos, tão verdes como as águas dos mares da sua terra natal, o Ceará. Ele tira o anel, entrega a senhora e diz a ela: vá até o farmacêutico da esquina, peça para ele lhe dar os remédios que eu receitei e o restante do valor do anel ele lhe dê em dinheiro, que é para a senhora comprar comida para si e para o seu filho. E o farmacêutico já estava acostumado com as peripécias do Dr. Bezerra, fez o que ele pediu, deu os remédios e deu uma importante soma em dinheiro para aquela senhora. A partir daquele dia, um médico brasileiro passou a andar sem anel de formatura, porque o costume era se identificar como médico pelo anel de formatura. Ele estava sem o anel, mas havia uma criança salva pelo Dr. Bezerra de Menezes. Contam também nos livros Lindos Casos de Bezerra de Menezes, Vida e Obra de Bezerra de Menezes, algumas coisas interessantes que aconteciam com ele. Um dia ele chega em casa e a esposa diz que o filho estava febril, estava doente. Mas logo depois chega um senhor muito humilde, de carroça, pedindo que ele fosse com ele até o seu sítio para tentar salvar o seu pai que estava à morte. E o doutor Bezerra olha o seu filho com febre, a esposa angustiada, e ele olha a dor daquele filho que poderia perder o seu pai. Ele não pensa duas vezes. Ele mostra para a esposa o remédio que ela deveria dar para a criança, de tantas e tantas horas, mas ele foi embora na carroça com o sitiante e levou 3 dias para voltar, porque era muito longe. E quando ele chega, ele encontra um menino jogando bola na rua, feliz da vida. Então ele mais uma vez teve a certeza de que ele estava no caminho certo, o caminho da caridade, e que ele estava cumprindo o juramento de médico, salvando vidas, sempre que fosse possível. E aí, ele fica viúvo, a esposa morre, ele leva uma cunhada para a casa dele para tomar conta dos seus filhos. E a moça era muito jovem e ele fica constrangido, né? Era Cândida Augusta de Lacerda, o nome dela. Ele fica constrangido porque aquela moça solteira, morando na casa de um viúvo,
ficaria difamada. E o que ele faz? Ele casa-se com ela para poupá-la, né, da maledicência. E tem com ela mais 7 filhos. Foi pai de 9 filhos. E não era fácil sustentar aquela família de 9 filhos. Um dia a esposa chega chorando para ele e diz: Adolfo, nós não temos um grão de arroz dentro de casa. Como é que nós vamos fazer para alimentar as crianças? Ele disse para ela: vamos ter fé, Deus há de prover. Foi embora trabalhar, foi sossegado trabalhar. Quando ele volta à noite, a esposa fala para ele: Adolfo, mas quem foi a pessoa que mandou tamanha quantidade de alimentos que eu não tenho nem aonde guardar tudo? E ele ficou espantado. Como assim? Ela falou: veio uma carroça trazer uma quantidade imensa de alimentos, que vai dar por um bom tempo. Ele falou: graças a Deus. Ele não se abalava com nada. Ele resolve entrar para a política. É eleito vereador por 3 mandatos seguidos. Depois resolve se candidatar a deputado num cargo equivalente à hoje República, ao de deputado federal. Ele teve 2 mandatos como deputado, mas ele já estava cansado da política, ele já estava ficando idoso, já tinha alguns problemas de saúde, mas ele continua. Houve um problema que pouca gente sabe. A primeira vez que o doutor Bezerra de Menezes se candidatou a deputado federal, a Doc Lobo, um deputado na época, tenta impedir, alegando que ele era oficial do Exército, não poderia ser político. Ele não teve dúvidas. Ele foi no Exército e pediu baixa, na hora. E se candidatou a deputado e ganhou pela 2ª vez. Nessa altura, ele era médico, tinha deixado de ser oficial do Exército Brasileiro, mas ele era jornalista, ele era escritor e tinha uma coluna muito concorrida no maior jornal do Brasil, que se chamava O País, que acabou se tornando o Jornal do Brasil, que existe até hoje. E aí ele resolve desistir da política também. Ele não se recandidata mais. E ele tinha um grupo de amigos maçons que estavam muito empenhados em libertar os nossos escravos do Brasil. Esses jovens maçons, Rui Barbosa, Castro Alves, Carlos Gomes, o maestro da abolição, Joaquim Nabuco, que era um deputado também da época, junto com José do Patrocínio, que era um negro alforriado, e um advogado chamado José Bento, se reúnem num movimento abolicionista. A maçonaria, como instituição, não quis tomar parte do movimento. Ela tinha feito a Inconfidência Mineira, a independência do Brasil e faria a República. Mas nessa questão do abolicionismo, ela não quis se envolver. Foi um movimento exclusivo de um grupo de maçons.
Eles estavam cansados de passar pelo Campo de Santana, no Rio de Janeiro, e ver os nossos negros serem açoitados até a morte. Amarrados nos troncos, eles levavam tantas chibatadas que as costas ficavam em carne viva. E se eles não morriam ali no Pelourinho, eles eram recolhidos aos calabouços e colocavam pimenta, sal e vinagre nas feridas para que aquilo infeccionasse e eles morressem de tétano. Havia muitas mortes de negros no Brasil. O doutor Bezerra se condoía muito dos nossos negros. Ele lamenta não ser mais deputado porque seria um voto a mais pela abolição. Na verdade, a assinatura da Lei Áurea pela princesa Isabel não teria valor se todos os deputados da época não assinassem junto com ela. Ela não era a imperatriz do Brasil. Ela era princesa. O pai estava doente e ela estava substituindo o pai. Mas a assinatura dela sozinha não tinha valor. Joaquim Nabuco fica uma semana dentro do parlamento brasileiro para convencer todos os deputados a assinarem a Lei Áurea junto com a princesa. E o doutor Bezerra resolve colaborar da seguinte maneira. Ele escreve um livro, Como Libertar os Negros no Brasil sem causar danos à nação. E esse livro foi o maior sucesso. E foi o que ajudou a convencer os deputados a assinarem a Lei Áurea. No dia da assinatura da Lei Áurea, no dia 13 de maio de 1888, o doutor Bezerra de Menezes foi o convidado de honra para assistir à assinatura da Lei Áurea. E ele fica muito emocionado quando ele olha e vê que José do Patrocínio, aquele negro alforriado, estava de joelhos no chão, agradecendo ao alto pela assinatura da Lei Áurea, que recebeu o número 3.353. Um número muito significativo para a maçonaria e para os maçons brasileiros. Ele fica emocionado de ver José do Patrocínio olhando para o alto e olha também. E quando ele olha para o alto, ele vê duas grandes asas abertas sobre o parlamento brasileiro. O teto fica transparente e dá para se ver aquelas duas grandes asas abertas. Asas brancas do anjo Ismael, o guardião do nosso Brasil. As asas de Ismael, as asas da liberdade. Liberdade, liberdade. Abre as asas sobre nós. Finalmente, os negros do Brasil deixariam de ser escravos. Eram cidadãos livres a partir daquele dia. E tanto Bezerra de Menezes como José do Patrocínio, que eram videntes, se emocionaram quando viram que da pena
que Isabel assinou a Lei Áurea, da mão dela saíam raios dourados. E esses raios dourados, quando se depositaram no livro de assinaturas, tornou o livro de ouro. Foi num livro com capa de ouro que a Lei Áurea foi assinada. E o doutor Bezerra continua a sua vida atendendo os pobres, mas agora com uma novidade. Ele havia ganho de um amigo um exemplar do Livro dos Espíritos, no original em francês. Como ele lia e falava muito bem o francês, ele não teve dificuldades. Então, ele ia no trajeto de bonde até a Tijuca, a casa dele, né, distava 10 quilômetros, ele ia estudando o Livro dos Espíritos. E ele gostou muito do que ele leu. Ele resolveu procurar um médium famoso na época, Frederico Júnior. Era uma espécie de Chico Xavier naquela época, bastante famoso. E foi com Frederico Júnior que o doutor Bezerra desenvolveu a sua mediunidade. Tornou-se médium. E ele continuava atuando no seu consultório e também ele tinha uma característica. A bondade dele era tão grande que ele se apaixonava por causas, desde que essas causas fossem em benefício de pessoas. E ele tinha muita pena das professoras da época. Elas ganhavam muito mal. Qualquer semelhança não é mera coincidência. Elas ganhavam muito mal. E ele, então, aconselhou-as a fazerem um movimento de reivindicação de aumento. Com o título que ele teve, né, de deputado, de vereador, conhecia muita gente, ele fez uma passeata liderando as professoras. E elas ganharam realmente a causa, porque não era comum naquele tempo esse tipo de protesto. O governo se assustou e resolveu dar aumento para elas. E o doutor Bezerra continua trabalhando como médico, mas se dedicando de corpo e alma ao espiritismo. Ele torna-se presidente da Federação Espírita Brasileira. Aliás, ele foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira. E segue a sua causa até que chega o ano de 1900. Ele está muito cansado, ele está muito doente e ele estava já com seu coração partido. Aos 18 anos, ele perde uma filha. Ela tinha 18 anos. Angelina era a sua filha mais querida. Ela tem uma morte repentina que o pai não conseguiu salvar. E essa jovem, Angelina, ao chegar no plano espiritual, é recebida pelo mentor do Dr. Bezerra de Menezes, Santo Agostinho de Hipona. Imaginem, o mentor que ele tinha. Só podia ser uma criatura extraordinária como ele, né? Ele próprio desencarna aos 69 anos, chega no plano espiritual, e assim que ele chega no plano espiritual, a primeira coisa que ele faz é construir um hospital.
e começa a trabalhar imediatamente. O hospital do Dr. Bezerra existe até hoje no plano espiritual. E ele está lá num trabalho ainda muito árduo. Mas ele tinha aprendido coisas extraordinárias na Terra. Ele deixou um legado. Porque quando ele conheceu aquele médium, Frederico Júnior, ele desenvolveu a mediunidade e, por coincidência, estavam chegando 2 médicos ao Brasil que haviam estudado na Alemanha com Hahnemann. Eles traziam da Alemanha a homeopatia e o magnetismo dos passes. Então, o Dr. Bezerra tinha se tornado homeopata e passista. Isso foi muito útil para ele no plano espiritual, porque no seu hospital espiritual se curava as pessoas através de passes magnéticos. Quando ele completa 50 anos de desencarne, houve uma grande festa em sua homenagem. Uma festa com muita gente, com banda, com corais, com muitos anjos e muitos espíritos luminares vieram nessa festa para homenagear o Dr. Bezerra de Menezes, no ano de 1950, quando ele completa 50 anos de desencarne e de trabalho no plano espiritual. E nisso, no meio da festa, ele vê uma bola de luz dourada com rosa misturada, descendo e cai ao seu lado. E a bola se abre e ele vê Celina, o anjo mensageiro de Maria de Nazaré. Celina chega para o Dr. Bezerra com um recado da Mãe Santíssima, que pela grande bondade do seu coração, pelo grande benefício que ele havia prestado aos pacientes pobres do plano físico e agora aos espíritos necessitados no seu hospital, ele merecia escolher o planeta onde ele gostaria de viver. Um planeta muito mais avançado que a Terra, com certeza. Vocês sabem, meus irmãos, Jesus disse: há muitas moradas na casa de meu Pai. Tinha uma dessas moradas esperando pelo Dr. Bezerra. Ele podia escolher. Foi um presente de Maria de Nazaré. Ele fica muito sem graça, mas vira-se para Celina e diz: Celina, minha filha, eu não quero ser descortês, mas, por favor, leve um pedido para a Mãe Santíssima. Diga a ela que eu agradeço tamanha honraria, mas que, se me for permitido, eu quero permanecer nas terras verde e amarelas do Cruzeiro do Sul. Porque enquanto houver um brasileiro sofrendo, chorando, eu quero estar ao seu lado para enxugar as suas lágrimas. Celina fica muito comovida, mas leva o recado do Dr. Bezerra para Nossa Senhora e volta alguns dias depois, dizendo que Nossa Senhora
em gratidão por todos os benefícios que ele já havia feito, concedia a ele o direito de permanecer no Brasil por mais 50 anos. Ou seja, até o ano 2000. E nós espíritas, principalmente os que trabalham mediunicamente com o Dr. Bezerra, ficamos muito preocupados. O que fazer sem esse mentor tão querido que tanto nos auxilia? Ele é responsável por todos os passes aplicados no Brasil. Ele é responsável por visitar todos os doentes onde quer que estejam, nos hospitais, nas clínicas, nos asilos, onde houver doente. O Dr. Bezerra, às 9h da noite, está lá presente, abençoando um copo de água que é colocado na cabeceira da cama. Claro que a fraternidade dele, a fraternidade dos humildes, da qual ele é o venerável, possui mais de 5.000 médicos. Acredito que hoje deve ser muito mais. Eu tive essa informação há 30 anos atrás, deve ter muito mais hoje. E eles, com certeza, se revezam, se desdobram. Esse atendimento é feito. Ele lidera vários trabalhos nas casas espíritas. Ele é mentor do curso de T2. Ele é mentor de corais nas casas espíritas. Ele é um faz-tudo, para falar a verdade, nas casas espíritas. Claro que nós nos preocupamos quando estava para chegar o ano 2000. Quem viria no lugar do Dr. Bezerra? Mas aí vem Divaldo com a notícia. Divaldo recebe uma mensagem do Dr. Bezerra dizendo que Maria de Nazaré e Jesus haviam concedido a ele o direito de permanecer no Brasil para sempre, até quando ele quisesse. Só que ela fazia um pedido. Ela gostaria que ele abrisse um hospital espiritual na cidade de Kuala Lumpur, capital da Malásia. Estranhou, né? Porque tão longe, na Ásia, né? Um hospital, mas ele não questionava ordens da Mãe Santíssima e partiu para lá para construir um hospital. Os espíritas ficaram, né? Mas por quê? Se foi concedido o direito dele permanecer no Brasil, por que construir um hospital na Malásia? No ano de 2002, na ilha de Sumatra, que é vizinha de Kuala Lumpur, houve aquele terrível tsunami, onde morreram milhares e milhares de pessoas. Aí nós entendemos a necessidade daquele hospital, num lugar tão longínquo, onde o Espiritismo ainda não tinha dado sinal naquele país. Bem, meus irmãos, agora nós temos notícias de reencarnação de muitos espíritos de luz. O plano espiritual tem nos mandado recados através de Divaldo Pereira Franco, através de outros médiuns famosos que têm condições de se comunicarem
com as altas esferas espirituais, nós estamos sabendo que muitos espíritos de luz irão reencarnar. Já veio Emmanuel, já está aí. Brevemente virá Joana de Ângeles, a mentora da casa onde eu trabalho. Assim que o Divaldo partir, Joana virá, reencarnará. Pela saúde, pela força do Divaldo, eu acredito que seja no próximo século. Não vai ser tão cedo, mas é um trato que existe entre Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco. Um vai e o outro vem. Assim como era com Chico Xavier e Emmanuel. O Chico precisou ir para Emmanuel voltar, e um é mentor do outro. E assim as coisas acontecem no plano espiritual. A última notícia que nós tivemos de reencarnação é que no ano de 2005, vejam, está próximo, Francisco de Assis deverá reencarnar na Terra. Porque nós estamos num período muito difícil de transição planetária. E é claro que as coisas irão se agravar cada vez mais. Esses espíritos estão reencarnando com a tarefa de ajudar a humanidade a atravessar esse difícil período de transição. E há notícias de que o Dr. Bezerra de Menezes também já está na lista de prováveis espíritos que irão reencarnar. Eu espero que demore muito, porque eu gosto muito de trabalhar com ele. Eu espero que isso demore muito. Era isso, meus irmãos, o que eu tinha para falar para vocês, desse espírito tão querido, tão amado, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Muita paz, muita luz para vocês. E não se esqueçam, quando precisarem, colocarem o copinho de água na cabeceira, para que o próprio Dr. Bezerra venha e fluidifique. Em nome de Jesus. Muito obrigada pela atenção. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um programa Palestra na Fraternal. Sempre uma palestra diferente com temas ligados à doutrina espírita. Assista pelo YouTube, pela TV Fraternal e também no Facebook. Ouça pelo aplicativo da Rádio Fraternal e pelo site fraternal.net.br. Rádio e TV Fraternal, sempre em sintonia com você.